Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com a série Um Dia Perfeito no Parque e hoje a gente vai lá para Orlando para falar do Epcot. Para mim é um prazer falar do Epcot porque ele é um dos meus parques preferidos no mundo e tem algumas pessoas que têm um certo preconceito com o Epcot porque ele tem um pouco menos de atração em si, as pessoas acham ele mais, não sei, chato. Já ouvi algumas pessoas reclamando um pouco dele. Eu sempre tive muita sorte porque meus pais sempre me levaram desde pequena lá e me explicavam bem o que estava acontecendo, falavam muito do porquê aquilo, dos países, o que estava mostrando, o que significava aquilo. Antigamente, inclusive, o Epcot tinham atrações mais até educativas, sabe? Eles falavam de transporte, eles falavam de comunicação e eles sempre me ensinaram e mostraram muito o porquê que isso era legal. E aí eu acho que eu acabei gostando muito e é isso que eu queria mostrar um pouco nesse vídeo. Como o Epcot, eu comentei, tem menos atrações em si do que outros parques, elas acabam sendo mais concorridas. A primeira dica que eu dou quando você vai passar um dia no Epcot é que você foque primeiro nas atrações. Então se você pegou o FastPass Plus, né, que é aquele sistema, você faz as reservas online das atrações para pegar menos fila, eu focaria no período da manhã e tentaria pegar o mais próximo possível para depois você passar a tarde na parte dos países. Isso pra mim tem dois motivos, tá? Primeiro, porque várias dessas atrações, elas são um pouquinho mais tensas. Não uma adrenalina que nem uma montanha-russa. Eles mexem um pouco mais com o estômago, sabe? É uma coisa que você precisa estar sem comer e beber tanto pra ir, na minha opinião. O segundo motivo que eu acho importante você focar nas atrações no período da manhã é que a grande maioria delas tá lá na parte inicial do parque. Você anda menos ali naquele período da manhã e depois você pode andar com calma em volta dos países. O Epcot tem esse formato, né, de lago. Então, muitos parques seguem esse layout e o Epcot segue e ele é um parque muito grande. Já quem já foi sabe o que eu tô dizendo. Você sai depois, no final do dia, com a perna morta. Então, minha recomendação é tentar dar o menos possível de voltas em volta desse lago para você não sair tão morto no fim do dia. Falar aí dessas tais atrações, né, que são poucas, mas são magníficas no Epcot. As mais concorridas e bacanas que tem lá, uma delas é o Soarin'. Bom, o Soarin' já tá há um bom tempinho lá no Epcot e ele tem uma história interessante para quem não sabe. Em 2005, quando a Disneylândia da Califórnia, o parque original, completou 50 anos, a Disney teve uma ideia de fazer um intercâmbio de atrações. O que eles fizeram? Eles pegaram algumas atrações ao redor do mundo e jogaram em outros parques, para todo mundo poder ter um gostinho delas. Então eu lembro que foi a época que eu tava trabalhando em Orlando, por exemplo, tinha um show da Cinderela, que era de Tóquio, e tava sendo apresentado no Magic Kingdom de Orlando. Foi nesse período que eles resolveram importar o Soarin', que existia na Califórnia, para Orlando. Naquela época, para quem já foi há alguns anos e não voltou para o Epcot, ele mostrava um voo panorâmico. Você senta numa cadeira, super bacana, parece uma asa delta, e você sobrevoava a Califórnia. Então, hoje em dia, mais especificamente há uns 2 anos, eles trocaram o vídeo. Agora é um Soarin' pelo mundo. Então você viaja pelo mundo, sempre com essa sensação de simulador, como se você estivesse voando de asa delta por vários pontos icônicos do mundo. E é um brinquedo super concorrido. Por que ele é tão concorrido? Além dele ser muito bacana, ele é um brinquedo que tem um pouquinho de adrenalina, mas não muito. Tem esse appeal para mais gerações e mais pessoas, ele vai ser mais concorrido. Esse é o caso do Soarin'. Eu recomendo chegar e tentar pegar um FastPass Plus, ou se não tiver o FastPass Plus, tentar ir pra fila do Soarin', porque ela vai ficar lotada sempre. Ele fica dentro do pavilhão The Land, logo na direita do parque quando você entra. A outra atração que tem dentro do The Land, que chama Live with the Land, eu não gosto. É interessante uma vez na vida pra conhecer, mas se você tá com pouco tempo, ignore. Vá só no Soarin' dentro do pavilhão The Land. Do outro lado dela, você vai ter as outras duas atrações que valem super a pena ir ali. Que é, primeiro, o Test Track. O Test Track também é incrível e ele também, assim como o Soarin', passou por uma mega reformulação nos últimos anos. O princípio dele é o mesmo, que é como se fosse aqueles bonecos de teste de carro para ver se o carro tá tudo bem, se ele aguenta a batida, se ele tá seguro. O que é legal é que quando você tá entrando no brinquedo, eles te dão a possibilidade de você desenhar o seu carro, o carro dos sonhos. Então você coloca aceleração, roda, cor, tudo que você vai querer no seu carro. E é como se você fosse testar, você fosse o boneco de teste do seu carro. Então você vai entrar num carro mesmo, tá? Cabem até 6 pessoas, 3 na frente, 3 atrás. Você sai primeiro numa parte interna, mega tematizada, então ele testa a temperatura, ele testa as curvas e você vai junto e ele vai mostrando qual carro daquelas 6 pessoas
performam melhor, é super bacana. E aí a parte que todo mundo gosta, que todo mundo vê, que sai em todos os vídeos, que é a hora que eles vão testar a tal da velocidade desses carros, né? Abre uma porta e pá, você vai lá pra fora e vai muito rápido lá fora. Lembrando que não é uma montanha-russa, tá, gente? Então não tem, tipo, loop, não é tão tenso nesse aspecto, mas é muito rápido. Pra você ter uma ideia, é uma das atrações mais rápidas da Disney no mundo. O lado bom dele é que além dele tem o FastPass Plus, que você pode tentar reservar com antecedência, ele tem o Single Rider. O Single Rider, pra quem não sabe, é aquela fila que existe em alguns brinquedos, em que eles pegam uma pessoa da fila pra preencher lugar vazio no carrinho. O terceiro brinquedo dessa parte inicial aí do Epcot, que é um pouco menos concorrido que esses outros dois, mas também é muito bacana, é o Mission Space. Basicamente, ele é um simulador feito em parceria com a NASA e te proporciona a mesma sensação que os astronautas sentem na hora de ir para o espaço. Depois de muito tempo que as pessoas passavam muito mal nesse brinquedo, a Disney resolveu dividir ele em duas áreas e hoje em dia elas inclusive têm um filme diferente. Uma experiência se você estivesse fazendo uma volta pela Terra tranquila e aí você não tem essa coisa do simulador pesado, é super leve. E a outra, a original, a laranja que eles chamam, aí sim você vai ter essa sensação de estar indo pro espaço e você vai pra Marte, daí tem uma missão e é super interativo. Se você é o piloto dentro da nave, você tem que apertar uns botões. Se você é o comandante, você tem que apertar outros, é super bacana. É intenso, tá? Eu vou e consigo ficar numa boa. Tive pessoas que ficaram com muita dor de cabeça depois. É tão específica a sensação, gente, é uma coisa que não tem muito como descrever. Você tem que ir pra ver qual é. Eu recomendo o Mission Space e recomendo também pegar o FastPass Plus, apesar das outras duas serem mais concorridas. Então foca no Soarin', foca no Test Track. Se não der, pega pro Mission Space, que também ajuda. A última atração super concorrida do Epcot, que é o brinquedo do Frozen. Esse brinquedo teve um pouquinho de polêmica entre os Parkaholics das antigas, porque ele tá na área da Noruega. O filme se passa ali numa região tipo Escandinávia, né, Arendelle, então eles resolveram pegar o primeiro país que a gente tá falando aqui é a Noruega e colocar a atração lá, só que ela entrou no lugar de um brinquedo que já existia lá. A verdade é que o Maelstrom, que era o brinquedo que tinha lá, nem era tanto sucesso assim, mas tem uns Parkaholics aí que são um pouquinho mais durões com essas atrações do passado e não gostam de mudança, então eles reclamaram, mas não tinha o que fazer, gente. Frozen era muito sucesso, a Disney não podia perder essa oportunidade, né, de colocar Frozen nos parques. Já tinha alguns shows, já tinha parada, mas essa foi a primeira atração de verdade de Frozen no Parque Disney no mundo. É tipo uma Dark Ride com barco, porque o barco já existia, tá? Do Maelstrom, então eles só usaram a mesma estrutura. É a melhor maneira de economizar dinheiro na hora de construir uma atração. Você pega o que existe e só adapta. Vai andando nesse barco e vai recriando a história do filme. Então você encontra todo mundo, encontra a Elsa, encontra a Anna, encontra o Olaf, o Kristoff, tá todo mundo lá. Super bem feito, uns animatronics de última geração. Recomendo bastante. E como eu comentei do Soarin', por ser um brinquedo que mais pessoas podem ir, mais cheio. Então, FastPass Plus obrigatório se você quiser curtir o Frozen, com certeza. Então esses são os 4 brinquedos mais populares aí do Epcot. Tem muita outra coisa bacana no parque. Eu vou falar do meu que eu acho, assim, uma pena quem não vai nesse brinquedo, quem não aproveita, que é o brinquedo que tem dentro da bola. Pois é, aquela bola linda, maravilhosa, que é o símbolo do Epcot, tem um brinquedo lá dentro, gente. Não sei vocês, mas eu acho isso incrível, assim, pensar que lá dentro tem um brinquedo. Quando eu era menor, eu achava, tipo, meio mágico. Nossa, você entra dentro daquilo, sabe? É um passeio super tranquilo pela história da comunicação no mundo. É aí que o povo fala às vezes, nossa, mas que chato. Não, é muito legal, porque é literalmente uma aula de história contada de um jeito Disney, de um jeito parque temático. Então é super divertido, tem uns animatronics mega realistas que recriam vários momentos icônicos da história. E detalhe, ele tá sempre super atualizado, tá? Porque a história da comunicação e do mundo, né, tá sempre andando. Então eles viram e mexem, fecham o brinquedo e põem uma parte nova. Então ele já tá com a nossa parte de hoje, atual, comunicação, por internet. Saber inglês ajuda, porque eles vão falando pra você o que tá acontecendo, mas só ver aquele espetáculo que tem ali na frente de animatronics realistas já vale muito a pena, eu recomendo. E o lado bom é que apesar de ser ali logo na entrada do parque, na bola, ele tá sempre bem mais tranquilo do que essas outras atrações que eu comentei. Dê uma chance para o Spaceship Earth, que é esse brinquedo que fica dentro da bola. Você não vai se arrepender, depois me conta o que você achou. Depois que você fez tudo isso, você está liberado para fazer a melhor coisa que tem para fazer no Epcot, que é passear, comer e beber nos países. Tem 11 países,
uma réplicazinha, só um gostinho do que esse país tem para dar. E com comida típica, as pessoas que trabalham nos países têm que ser daquele país, tá? Então eles literalmente importam pessoas para trabalhar lá. As bebidas são tematizadas, é muito legal, dá pra fazer umas comprinhas legais também. É uma coisa mais imersiva, gente, é uma coisa que você tem que mais ir degustar, sabe? Você tem que sentir, você tem que olhar, você tem que tirar fotos, você tem que comer, é menos atração. Algumas recomendações que eu faço. Na Noruega, tem, além do brinquedo do Frozen, tem um restaurante pra você almoçar com as princesas ou jantar com as princesas, que é bem legal, super concorrido. Façam reserva com antecedência se quiserem, mas vale a pena. E eu particularmente gosto muito da padariazinha que tem pequenininha lá na área da Noruega, que vende umas coisas típicas super gostosas, tipo lefse, escreve assim, ó, lefse, tipo uma massinha doce, que ele é super típica da Noruega, vale muito a pena. No México, é o único desses pavilhões de país que é fechado, tem um lugar de degustação de tequila, que ó, recomendo, a gente acha que tequila é tudo igual e não é. Se você curte, maior de 21 anos, vai lá experimentar. Se acha muito forte, tem marguerita, tem restaurante mexicano, super legal, uma atraçãozinha lá fechada de barco com os 3 cavaleiros e o nosso Zé Carioca participa. Também é muito legal a área do México. Ainda da Europa a gente tem França, Itália e Alemanha, e eu já fui para os 3 países e elas são umas réplicas bem bacanas, assim, sabe? Eu acho que dá uma sensação de você estar lá mesmo. Então não é porque você já visitou que não vale a pena ir, que dá pra você relembrar um pouco o que é tão bom nesses países. E pra quem não conhece, eu acho que dá um gostinho mesmo do que é, sabe? Eu particularmente gosto muito do restaurante que tem na França, que é bem tematizado e é legal, e gosto também do restaurante que tem na Alemanha, que é um buffet all you can eat, tudo que você puder de comida alemã, com shows temáticos, tipo Oktoberfest. Tem os asiáticos também, tem China, tem Japão. Eu adoro a lojinha desses 2 países, vende umas coisas mega diferentes. Tipo, no Japão tá cheio de coisa da Hello Kitty, por exemplo, e umas coisas super específicas de lá, bonsai, tem tudo que você quer, é muito legal. E claro, as comidas. Comida chinesa pra quem gosta, comida japonesa pra quem gosta, muito gostosa. Acho que um dos melhores missushiros japoneses que eu já tomei na vida foi em um dos restaurantes do Japão, no Epcot. Tem ainda Canadá, tem Inglaterra também, que eu não falei da Europa. Marrocos, que é muito legal, super tematizado. A lojinha também é muito legal. Parece que você entrou, tipo, no filme do Aladdin, assim, muito bacana. O restaurante é delícia, um cuscuz maravilhoso que vocês têm que experimentar. E por fim, a área dos Estados Unidos, que eu particularmente acho mais chata, porque é hambúrguer, é aquelas coisas de sempre, tem uma só atração que não é tão bacana, então é a que eu menos passeio por lá. Minha recomendação, se você gosta de comidas e bebidas diferentes, vá com bastante fome pro Epcot e experimenta um pouquinho de tudo. Vai ali, compra uma coisinha na padaria da Noruega, depois vai no Japão, pega um combinadinho pequeno de sushi diferente pra experimentar. Vai no México, toma uma marguerita Frozen pra curtir e ver como é que é. E pra terminar o dia bem, depois de fazer tudo isso que eu recomendei, vale super a pena o show Illuminations, que acontece nesse grande lago e é muito legal. Ele já tem há muito tempo lá, você tem que conhecer e parar pra assistir. É importante lembrar, gente, que o Epcot tem muito festival ao longo do ano. São eventos que estão inclusos no preço do ingresso regular e você pode curtir umas coisas diferentes dentro do parque. Um dos meus preferidos acontece no segundo semestre, geralmente de agosto, outubro, novembro, que é o Epcot International Food and Wine Festival. Basicamente, eles espalham um monte de barraquinhas de comida de países diferentes para você experimentar no parque. Então tem comida polonesa, argentina, um monte, até brasileira, se você estiver sentindo falta e quiser experimentar. Lembrando que, nesse caso, por exemplo, as comidas são pagas, tá, gente? Tipo festa junina, você vai lá e compra o que você quer comer na hora. Mas o festival em si, que daí tem apresentações, tem workshops, tem palestras, isso tudo tá incluso, a grande maioria, nesse preço do ingresso que você já pagou. Então, cheque o calendário bem antes de programar sua visita para o Epcot para incluir as atividades do festival também no seu passeio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui sobre o Epcot. Tem muita coisa pra curtir nesse parque. Eu amo ele mesmo de paixão. Mas se você seguir aí mais ou menos o que eu passei pra vocês, você vai ter um dia perfeito nesse parque. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal para ver vídeos dessa série e de muito mais parques temáticos pelo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau!